Já oramos ao Senhor, já louvamos a Ele, e agora é a hora de ouvir a palavra do Senhor. Nós temos a certeza de que Deus fala, irmãos, nesses momentos, porque a palavra dEle é lida, a palavra dEle é orada, a palavra dEle é cantada, e quando a palavra de Deus é assim utilizada, Deus ministra ao nosso coração. É por isso que não tem como chegar na casa de Deus, na reunião do povo de Deus, e não ouvir a voz do Senhor. Sair daqui, Senhor, eu não ouvi tua voz. Deus sempre está falando, irmãos. Agora, o que Deus fala, irmãos, na sua palavra, nem sempre é o que nós queremos, né? E por isso que muitas vezes saímos da casa do Senhor sem ouvir, ou dizemos que não ouvimos a voz de Deus. Então, que nessa noite o seu coração esteja receptivo ao que Deus já tem ministrado às nossas vidas, né? E que a palavra dele possa ser um bálsamo ao teu coração, às tuas feridas, que possa ser consolo nas tuas tristezas, que possa trazer ânimo se você está se sentindo desanimado. Então escute, ouça a voz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 João, capítulo 3, do versículo 10 ao 18, à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Primeira João, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor, 1 João capítulo 3, do versículo 10 ao 18. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e via seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Vamos repetir todos juntos o versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. A igreja pode se assentar nesse instante. Irmãos, certa vez eu ouvi uma expressão em uma música muito interessante, que ainda hoje eu guardo no meu coração, e que me ensinou a entender o amor, me ensinou a contemplar um pouco mais do que significa essa palavra tão chave na nossa vida, que temos um Deus que é amor. E a expressão dizia o seguinte, irmãos, dizia assim, o amor não é substantivo, o amor é verbo. Essa expressão poética, irmãos, nos mostra que amar de verdade é uma ação, que se você ama alguém, você faz algo por este alguém. Você não apenas diz palavras, você não apenas expressa substantivos, mas você expressa ação, você se preocupa, você cuida, você zela, você se entrega em favor da pessoa amada. Irmãos, essa expressão revela
bem como o amor deve ser vivido por nós. E o amor que Deus espera da sua igreja é um amor que se conheça e que seja visto pelas ações, por aquilo que nós fazemos em favor dos nossos irmãos, daqueles que estão à nossa volta, do que a Bíblia chama do próximo, daquele que está perto de nós, que convive conosco no nosso lar, que trabalha conosco lá naquela repartição, que vive na mesma rua que nós. Ou seja, irmãos, essas pessoas que estão próximas precisam sentir o amor de Deus através de nossas vidas. E o amor, como já dissemos nessa noite, é verbo, é necessário que você haja, é necessário que você faça alguma coisa. O amor é uma ação na vida de quem ama, e a igreja de Cristo deve ser conhecida pelo amor. Então, eu e você, que somos a igreja de Cristo, que constituímos o corpo de Cristo aqui na terra, precisamos ser conhecidos não pela placa da igreja, não apenas pela maneira como nós nos vestimos, nem muito menos com as palavras, ou com o vocabulário do evangeliquez, do evangelho, dessa cultura evangélica. Nós precisamos ser conhecidos, irmãos, pelo amor. A igreja do Senhor, ela brilha, ela reluz aqui nesse mundo, quando nós expressamos em ações aquilo que Deus é, ou seja, amando os nossos irmãos, cuidando deles. Então, nessa noite nós iremos meditar um pouco mais detidamente sobre o seguinte tema: o amor ao próximo no testemunho dos filhos de Deus. O amor às pessoas que estão próximas de mim, através do testemunho que eu dou de Deus aqui na terra. Irmão João aqui nos ensina no texto que lemos, que nosso amor ele deve ser manifestado ao próximo. O nosso testemunho precisa ser manifestado por meio do amor. E ele nos ensina isso, nos dando aqui algumas lições, que eu queria que você atentasse comigo, e deixe sua Bíblia aberta para você poder ir acompanhando e absorvendo aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Então João aqui nos dá 3 lições que eu gostaria de expor para você nessa noite. Primeiramente, ele vai nos dizer aqui que os filhos de Deus, eles devem amar ao próximo como uma marca distintiva em suas vidas. O que é uma marca distintiva, irmãos? É uma marca que nos diferencia. É uma marca em que o mundo olha para nós e nos taxa ou nos reconhece como diferentes, como alguém que tem algo diferente, que não é como os demais, mas que carrega na sua vida uma marca distintiva. Então João vai nos mostrar aqui que o amor ao próximo é essa marca distintiva em nossas vidas, de maneira que as pessoas vão perceber que você e eu somos diferentes, porque nós amamos os nossos irmãos, porque nós nos entregamos em favor desses irmãos. João ele faz uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Uma distinção aqui interessante. Veja aí no versículo de número 10 que ele diz assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, 2 categorias totalmente diferentes. Filhos de Deus, aqueles que são discípulos de Deus, aqueles que resplandecem Deus no mundo, e ele diz os filhos do diabo, aqueles que vivem e que são guiados pelo mundo. Então ele faz essa distinção aqui entre essas 2 categorias que existem entre nós, aqueles que são filhos de Deus e filhos do diabo. E ele aponta 2 coisas que os filhos do diabo não podem fazer. A primeira delas, os filhos do diabo não praticam a justiça de Deus. Um filho do diabo, em hipótese alguma, ele pode praticar a justiça que procede de Deus. E ele não pode fazer isso por quê, irmãos? Porque ele não conhece Jesus. Porque a justiça que há em nós, a retidão que há na vida de um filho de Deus, foi revelada, foi manifestada e é ensinada pela vida de Cristo Jesus. Logo, os filhos do diabo, pelas trevas em que vive, pelo desconhecimento que tem, eles não podem praticar a justiça que vem de Deus. Entenda aqui que eu não estou dizendo que em hipótese alguma um incrédulo que não conhece a Jesus pode fazer coisas boas. Eu não estou dizendo isso. Ele pode fazer coisas boas. O que ele não pode é viver conscientemente a justiça
que Deus requer da vida dele. Porque essa justiça só pode acontecer por meio do Espírito Santo, e o Espírito Santo que revela a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então João vai dizer que os filhos do diabo têm essa marca. Por mais que eles até tentem nos imitar, por mais que eles tentem nos seguir como filhos de Deus, no fundo, no coração deles, não há justiça. Porque o que eles estão fazendo é com segundas intenções, é com outra motivação que não procede de Deus. E ele diz ainda, irmãos, que os filhos do diabo não amam o seu próximo. Não amam o seu próximo. Ou seja, o filho do diabo, ele não sabe o que é a abnegação que a cruz de Jesus ensina. Ele não sabe o que era amar o seu inimigo. Amar quem nos faz bem, né? É até fácil. Amar aquele vizinho que sempre divide aquela feijoada do domingo conosco, é uma maravilha, né? A gente recebe num dia, no domingo, no outro domingo a gente também dá a ele, e fica nessa troca maravilhosa, nessa mutualidade. É uma bênção. Amar quem nos faz bem. É até, eu diria, natural, seja para cristãos ou não, fazer isso. Mas, irmãos, é impossível que um filho do diabo, que alguém que vive como escravo do diabo, escravo do mundo, ele ame o seu inimigo. Ele ame de verdade. Ele seja capaz de entregar a sua vida pelo seu inimigo. Pastor, mas quem é que faz isso? Cristo primeiramente fez isso. Deus nos amou sendo nós ainda o quê, irmãos? Pecadores. E nós recebemos a mente, o Espírito de Cristo para amar também os nossos inimigos. Agora, os filhos do diabo, eles não fazem isso, irmãos. Eles não fazem isso. E todas as vezes que nós desejamos que eles façam isso, nós estamos querendo que um pé de jaca dê manga. E dizemos, ele tem que agir assim, ele tem que amar, ele tem que perdoar, ele tem que aprender a amar aquele que lhe fere, dar a outra face. Porém, irmãos, ele nunca vai ser capaz de fazer isso se o Espírito Santo de Deus não estiver com ele, e se o seu coração não for motivado, energizado pelo amor de Cristo Jesus. Então João vai dizer aqui que os filhos do diabo, eles não podem fazer isso, por isso são diferentes dos filhos de Deus. Desde a criação do mundo, Deus deseja que os filhos de Deus amem. Então João vai dizer, irmãos, que se os filhos do diabo não praticam a justiça e não amam, os filhos de Deus fazem isso. Eles praticam a justiça que procede de Deus e eles amam. E o argumento de João é o seguinte, olha, desde o princípio da criação, desde que Deus criou o homem, a humanidade, Deus criou a humanidade para que a humanidade ame. Veja o que ele diz no versículo 11, diz assim a palavra: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. João se dirige então aos seus leitores e diz, olha, desde o princípio tu tens ouvido tal mensagem. Que mensagem é essa? Que amemos-nos uns aos outros. Então ele vai usar um argumento que é muito interessante, irmãos. Ele vai mostrar a imagem de Caim e Abel. Vocês devem lembrar da história de Caim e Abel. E a história de Caim e Abel é uma história trágica, porque narra o primeiro homicídio dentro da família, dentro da humanidade. Caim, com seu coração tomado de injustiça e de inveja, vê a obra de Abel, que era pastor de ovelhas e que estava ali oferecendo a Deus sacrifícios de justiça. O coração de Caim é tomado de inveja, chama seu irmão no campo, e lá no campo ele tira a vida de Abel, porque ele viu que Deus recebeu as obras de Abel, mas não recebeu as obras dele. Ele havia prestado um culto indolente a Deus, entregado a Deus qualquer coisa, e Deus assim rejeitou. Irmãos, e ali, com base nesse exemplo, então João vai dizer, olha, desde o princípio, observe que Deus quer que vocês amem, e observe que Caim foi o primeiro a quebrar esse mandamento, a desfazer as intenções de Deus no coração, porque Caim olhou para o seu irmão e, em vez de amá-lo, com o coração tomado de injustiça e de inveja, assassinou o seu irmão. Irmãos, a diferença entre Caim, discípulo aqui do diabo,
e Abel, filho de Deus, pode ser visto da seguinte forma: a ação maligna de Caim contra seu irmão revelou a injustiça do seu coração e a sua falta de amor. Ao olhar para si mesmo e contemplar que não tinha feito uma boa obra, ele deveria reconhecer no seu coração: eita, não prestei a Deus sacrifícios como Deus quer que eu preste. E reconhecer a pecaminosidade do seu coração. Mas, irmãos, por não reconhecer a injustiça, a pecaminosidade do seu coração, o mal que ele estava fazendo, a sua inveja o tomou de tal maneira que ele ali, com um coração raivoso, com um coração homicida, se dirigiu ao seu irmão e tirou a vida dele. Irmãos, ele, diz o texto sagrado, assassinou. E assassinou por quê, irmãos? Porque lhe faltou amor. Assassinou porque ele não carregava a marca distintiva de um filho de Deus, o amor ao próximo. O amor que nos faz olhar para o outro e nos alegrar com a prosperidade alheia, que nos faz olhar para os Abéis que aparecem na nossa vida e que prestam louvores, e olhar para eles e se alegrar que se o meu louvor não tem fluído como deveria, mas o do meu irmão tem fluído, ao invés de tentar puxar o tapete dele, né, para que ele possa estar no mesmo patamar que eu, para que ele não possa crescer mais um pouco. Será que temos sido identificados pelo cuidado que temos para com aqueles que estão à nossa volta? É uma pergunta que Deus nos faz nessa noite. Deus fez ao meu coração, eu dei a minha resposta, você precisa dar a sua resposta nessa noite. Será que você tem sido identificado, que a marca do amor ao próximo tem sido distintiva na tua vida, como uma cicatriz na tua testa? Só o amor é capaz de nos fazer espiritualmente distintos do mundo. Só o amor, o cuidado, o zelo, a ação de Deus através de nós para o benefício do próximo. Os nossos relacionamentos, eles precisam ir além dos tratos formais de educação. Pastor, como é que isso acontece? Você chegou aqui nessa noite, você disse: e aí, meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Nem sempre esses tratos formais das nossas relações sociais, irmãos, expressam a sinceridade do nosso coração. E sabe por que não expressam? Porque muitas vezes dizemos isso, mas não queremos saber realmente do irmão. Eu já narrei para vocês um episódio em que Deus falou muito ao meu coração. Eu tinha ido a Macaparana e estava de recesso lá com a minha família. E eu dei uma caminhada na rua e encontrei um jovem, né? Ia passando um jovem, aí eu: ei, fulano, tudo bom? Como é que você está? Ele olhou para mim e disse: não está bom não. Algo que a gente não costuma ouvir, as pessoas normalmente, né, para entrar na formalidade também diz: não, está tudo bom. Como você disse nessa noite, está tudo bem, né? E eu naquela hora fiquei sem jeito. Eu disse: eu não esperava que ele dissesse que estava tudo mal. Eu esperava apenas que ele dissesse: tudo bem, leve sua vidinha que eu vou levar a minha aqui. E ele disse: não está. E eu fiquei desconcertado, saí para casa, fui para casa e fiquei com aquilo na cabeça, irmãos. E depois de que eu voltei para João Pessoa, eu tive a notícia de que aquele jovem, uma semana depois, tinha sido levado preso para o presídio Aníbal Bruno em Pernambuco, em Recife. Ou seja, ele estava envolvido, irmãos, com drogas, com muitas coisas perversas, alguém que eu conhecia. E que naquele momento quis dar um lampejo: olha, me ajuda, eu estou dizendo aqui, não estou bem, me ajuda, faz alguma coisa. Irmãos, eu fiquei muito arrasado. Só Deus para consolar o coração da gente, né? Que a gente naquela hora vê que a gente poderia ter feito alguma coisa. Que a gente poderia ter perguntado: mas o que é que está acontecendo com você? O amor ao próximo, irmãos, nos leva além dos tratos formais. E talvez você esteja convivendo com pessoas que têm dito para você: vai tudo bem, mas você sabe que não vai tudo bem. E essa consciência que você tem tido é para que você tenha a oportunidade de mostrar a marca que te distingue do mundo. E que marca é essa? O amor. O amor que nos leva a nos preocupar com o próximo, a nos preocupar com aqueles que lá no fundo estão passando por lutas terríveis, que não veem soluções e que você também não tem a solução, mas você tem a tua companhia para que ele possa saber que ele não está só em meio a esse furacão que ele tem passado. Isso é exercício de amor, irmãos.
Quantas pessoas não querem de você e de mim apenas que estejamos ao lado delas? Não para que tenhamos a solução, mas para que elas possam se sentir um pouco seguras diante de tamanha tempestade que têm enfrentado em suas vidas. Será que temos sido identificados por essa atenção, por esse cuidado? Precisamos abrir mão do nosso conforto para o bem do próximo. Isso se chama abnegação. A abnegação é você negar a sua vontade. Literalmente é dizer não ao que eu quero. Mas como é difícil, né, irmãos? Uma geração como a nossa, onde nós temos muita facilidade de fazer o que nós bem entendemos, de termos a liberdade de escolher o que eu quero e ninguém meter o dedo lá e dizer, você não faz. Nós temos facilidade, uma facilidade muito grande para fazer isso hoje. Você que é mais jovem, você faz isso com muita facilidade, mas os mais antigos lembram quando diziam, eu não vou fazer para papai ou para mamãe, o que é que acontecia? Pau chiava, né? Não tinha como você dizer não, mas hoje não. Hoje você pode dizer, não, não vou, não quero. Você exercita a tua vontade com a maior, entre aspas, liberdade. E você abnegar-se, você negar a si mesmo, você dizer, eu não vou fazer para o bem do meu irmão. Irmãos, isso é guerra espiritual. Isso é luta espiritual dentro de nós. Mas saiba de uma coisa. É por meio da abnegação que nós exercitamos o amor, é por meio da negação do nosso conforto, por meio da negação dos nossos prazeres, em benefício do próximo, que nós somos identificados como pessoas diferentes nesse mundo. Eu digo para você que é cristão, não estou falando aqui para incrédulo, estou falando para você que tem o Espírito Santo de Deus, e que Deus nessa noite está te levando a refletir seriamente como você tem negado a sua vontade, como exercício de amor. Os filhos de Deus, eles carregam em sua vida a marca distintiva do amor ao próximo. Você tem essa marca, você carrega essa marca. Se nós conversássemos com o teu patrão, ele diria, ela realmente é uma cristã, porque eu vejo nela o amor de Cristo. Será que é essa marca que nos distingue? Além de toda a nossa capacidade intelectual, profissional, será que o amor nos distingue, irmãos? Outra lição que João nos dá acerca do amor ao próximo e que nós precisamos viver é a seguinte: os filhos de Deus, eles devem amar ao próximo como testemunho da vida eterna. A maneira de testemunhar, de afirmar a eternidade no tempo presente, no aqui e agora, é por meio do amor. E sabe por quê? Porque na eternidade, irmãos, nós viveremos o amor. Porque o amor, irmãos, todas as coisas vão passar, mas o amor permanece. E aqueles que convivem com Deus, que vão viver eternamente com Deus, sabem que Deus é amor. Logo, a vida eterna, a vida que não se acaba, ela, irmãos, precisa ser testemunhada aqui e agora, hoje, às 7h46, por meio do amor. A vida eterna precisa ser testemunhada assim. João vai nos dizer aqui que o mundo odeia a vida eterna que há em nós, pois odiou primeiramente nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele diz aí, observe na sua Bíblia, versículo 13, ele diz assim, irmãos, se você não tá com a Bíblia, olhe lá no Data Show, no telão, acompanhe lá, tá bom? Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O que é que João está dizendo? Irmãos, não fiquem espantados, admirados. Como é que o mundo pode me odiar se eu amo? Como é que o mundo pode me odiar se o que eu manifesto é o próprio Senhor Jesus Cristo? Se o que eu manifesto é a essência de Deus, que é o amor, como pode o mundo me odiar? Só dentro do contexto que João está falando, odiaram Abel primeiramente. A justiça de Abel foi causa de ódio para Caim. Caim olha para Abel, vê Abel agindo de conformidade com a vontade de Deus, com a justiça de Deus. O que é que Caim faz? Mata Abel.
esse ódio que o mundo carrega contra o amor de Deus, contra a justiça de Deus, irmãos, estava lá, desde o princípio. E hoje, nós que vivemos no século 21, não podemos estranhar isso, porque, irmãos, permanece o mesmo ódio. Por isso que João está dizendo: não vos maravilheis, não fiquem espantados, admirados, como se algo extraordinário estivesse acontecendo, porque sempre foi assim e sempre será assim. Todas as vezes que um filho de Deus manifesta a essência de Deus, o amor de Deus, o mundo, o diabo fica irado. Se você tem sentido a ira de Deus, se você tem sentido aquele bafo quente do diabo, todas as vezes que você exercita o amor, não estranhe, porque o diabo odeia a vida eterna que você manifesta. O diabo odeia quando eu e você fazemos aquilo que faremos eternamente na glória do nosso Deus. E o amor resume tudo o que nós iremos fazer naquele dia maravilhoso, quando estivermos com o nosso Senhor eternamente. Irmãos, em Jesus está a vida eterna. Portanto, João nos orienta, nos ensinando que não fiquemos espantados com o ódio do mundo. O amor ao próximo é o sinal que aponta a saída da morte para a vida eterna. Veja o que ele diz no versículo 14, diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Vou explicar para os irmãos. João está dizendo o seguinte: você estava nas trevas. O que é as trevas? Escuridão, ignorância. As trevas é onde reina o egoísmo, onde você vive para você mesmo, onde você dita a sua própria vida independente de Deus, onde a opinião de Deus pouco importa para você. Isso é trevas, e isso é também chamado de morte. Morte por quê? Porque o fim disso vai ser morte para você. A independência de Deus é a desgraça dos homens. A independência de Deus, ou seja, dizer que você não depende de Deus, você acha que sua vida vai ser melhor como você bem entender, é trazer maldição sobre a própria vida. Porque você está, na essência, realizando o pecado. Mas João diz o seguinte, irmãos, que Deus nos tirou da morte para a vida. E o que é a vida, irmãos? A vida é viver aquilo que Deus quer que vivamos. É viver a sabedoria do Criador. Porque o Criador fez eu e você para viver de acordo com a vontade dEle. E quando nós vivemos a vontade dEle, nós estamos vivendo a vida como ela deve ser vivida. Essa vida chega até nós por meio do Espírito Santo e é nos revelada em Cristo Jesus. A gente olha para Jesus e a gente vê a vida. Por isso Jesus vai dizer: eu sou a verdade e a vida. Sou o caminho, a verdade e a vida, né? É Ele, irmãos, a vida. Nós olhamos para Ele e tudo na nossa vida se encaixa. Nós preenchemos então, ou somos preenchidos com um sentido maior para a vida em Cristo Jesus, e tudo por meio dele se encaixa, tudo ganha um sentido. Então João está dizendo o seguinte: você sabe quando é que você sai das trevas, da morte para a vida? Você sabe quando é que a tua vida se encaixa, tudo se encaixa? Quando você ama o próximo. Ama o próximo. Tem um cântico nosso, dos Salmos e Hinos, irmãos, que traz uma lição belíssima. Eu não lembro agora a letra, a irmã Rosa, ela não está aqui, mas ela gosta muito desse canto nas orações. Ela diz que um dos refrões do cântico diz que quando você estiver abatido, né, age para o bem do teu irmão, cuida do teu irmão, que tu vais perceber que logo todo o teu abatimento e toda a tua tristeza vão se desfazer. Porque você vai estar amando, cuidando aquele ali, e você vai então encontrar algo maior do que o sofrimento que você tem passado. Em outras palavras, a lição que ele dá de sabedoria é o seguinte: todas as vezes que você se vê tomado por tribulações, aflições grandiosas, ama, e o teu amor, o amor pelo próximo, te levará ao quê?
a entender um sentido maior, a olhar que as tribulações dessa vida não se compara ao prazer que há em nós de fazer o bem ao nosso irmão. Irmãos, quem foi tirado das trevas para a vida, quem foi tirado da morte para a vida, precisa evidenciar isso por meio do amor. Não é vindo apenas para a igreja. A semelhança de Caim, aquele que não ama seu irmão é assassino. E diz João no versículo 16, observe aí, não permanece ele na vida eterna. O mundo deve conhecer a vida eterna pelo amor que temos pelos nossos irmãos. E como há gente iludida, irmãos, não é difícil encontrar pessoas iludidas que acreditam que têm a vida eterna porque estão dentro de uma igreja. E eu não estou dizendo aqui que você não tem que vir para a igreja. O que eu estou dizendo aqui é que você não pode querer se convencer de que você está na igreja e você já tem a vida eterna. Vou para o céu, aqui é como uma arca. Quem estiver aqui dentro vai, quem não tiver, não vai. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Irmãos, a vida eterna, ela precisa ser conhecida não é apenas pelos teus hábitos de vir à igreja, mas principalmente pelo amor que você tem por aquela pessoa que tem lhe aperreado, por aquela pessoa que tem tirado sua paciência, por aquela pessoa que Deus tem te permitido, inclusive dentro da igreja, pisar no teu calo e fazer o teu calo sangrar. Essa pessoa é para que você aprenda a amar mais, porque a quem muito é perdoado, muito se ama, muito se ama. Por isso que os desigrejados, irmãos, não entenderam a essência do amor, porque dizem, eu não vou para a igreja porque lá é muito difícil, tem gente, muitos pecadores, lá tem gente que erra, tem umas irmãs que gostam de uma fofoca, tem uns irmãozinhos que são chatos, tem outros que são assim, tem outros que são assados, quando na verdade nunca entenderam a essência do amor, irmãos, porque aqui todo mundo é pecador, né, irmãos? Mas Deus nos deu do seu amor, do seu Espírito, para que nós possamos cuidar dos mais fracos, daqueles que pisam no nosso calo, daqueles que muitas vezes nos dá vontade de correr deles, mas aí a gente não corre, sabe por quê? Porque a gente entende que cuidando deles, nos aproximando dele, vencendo as barreiras, é que nós exercitamos o amor, e o amor aumenta em nós. Então, se você tem desanimado, porque você escutou alguma coisa aqui nessa igreja ou em outro lugar, não desanime, Deus está te dando a oportunidade de você amar mais, você perceber que você vai amadurecer, você vai conhecer um pouco mais do que significa amor de verdade, que é muito mais do que palavras. A vida de Jesus em nós é a vida eterna. Como podemos permanecer na vida eterna se existe acepção entre nós? Se as pessoas que você relaciona são aquelas pessoas com quem você rotulou elas de boas pessoas, e o outro grupo é o grupo das más pessoas com quem você não quer relacionamento algum. Isso é acepção. Dividiu. Grupo A, grupo B. Panelinha A, panelinha B. Se você faz isso, como você pode permanecer na vida eterna? Como você vai entrar na eternidade, se lá na eternidade você vai ter que amar todos indistintamente? Não pode haver vida eterna entre nós, irmãos, se há acepção. Se eu trato as pessoas na categoria das classes sociais, se é bem de vida, recebe para mim um carinho maior. Se é uma pessoa lá, coitadinho, não tem tanta, então não é para conviver comigo. Isso não condiz com a vida eterna que nós recebemos. E lembre, meu irmão, a maneira que você tem de testemunhar a vida eterna em você, a eternidade em você, é o amor que você precisa ter por essas pessoas, que você julga, mas são muito diferentes de mim, não dá para conviver, somos como óleo e água, não nos misturamos. Quantas vezes a gente não age assim? E quantos não dizem, ele me feriu, está perdoado, mas anda lá do outro lado da rua. Está perdoado e anda do outro lado da rua? Não existe isso, irmãos. É assim que vai ser na eternidade? Você está lá com Deus, gozando a glória do Senhor, aí você diz, olha, meu irmão, vai lá para o outro lado, porque aqui, esse lado da glória é maior, é melhor, fique lá do outro lado. Irmãos, ninguém pode permanecer na vida eterna se não há amor ao próximo. E João nos ensina isso. É marca distintiva, é marca que testemunha a eternidade aqui, quando amamos ao próximo. Irmãos,
A vida eterna é o testemunho da vida dos filhos de Deus, da vida do próprio Deus em nós. E aí, por fim, João vai nos ensinar que os filhos de Deus, eles devem amar ao próximo realmente como Cristo amou. Se nós fôssemos perguntar às pessoas que não conhecem a Deus, o que é amor? Eu acho que, não só hoje, mas sempre foi assim, a cultura, a arte, ela expressa muito do pensamento, dos valores de uma época, de uma geração. Se nós hoje fôssemos tentar definir o que é amor, a partir das músicas que a gente ouve, ou as músicas populares que nós ouvimos, irmãos, o amor seria o seguinte, seria o ato de uma conjunção carnal entre um homem e uma mulher, que após o ato se deixarão. Isto é amor. As músicas definem assim, amor como isso, amor, você me ama, vem para a cama comigo, tem uma noite comigo. E aí, naquela noite de prazer, depois você vai para o seu lado, eu vou para o meu, e a gente continua vivendo. Isto é amor. É uma definição que, inclusive, no grego, né, o amor eros, de onde vem a palavra erótica, né, o erótico, é esse amor manifestado, esse amor, nessa paixão entre dois indivíduos que acaba numa conjunção carnal ou numa relação sexual. O amor é definido assim, eu diria, né, a grosso modo, nessa geração. Amor é isso. Amor é isso. Quando não é isso, existem os mais românticos que dizem, amor é sentir um pesar de tristeza no meu coração, a vontade de chorar, né? E confundem tudo e não conseguem discernir o que é o amor de verdade. João vai nos dizer o que é o amor de verdade. E este amor de verdade, esse amor ao próximo, ele precisa ser realmente vivenciado como Cristo vivenciou. Observe essa palavra realmente, porque tem amor que é só da boca para fora, né? Eu te amo, na hora que o bicho pega, todo mundo corre de você, ninguém fica com você. João nos revela que o conhecimento do amor é algo experimental. Você quer conhecer o amor? Aprenda a negar sua vontade. Um casal conhece o que é um amor quando eu abro mão pelo meu cônjuge. Então eu abro mão pelo meu cônjuge, eu estou ali vivenciando, eu sei o que é isso, eu experimento a dor que isso me traz, mas a alegria de olhar para o meu cônjuge e ver ela satisfeita e ver que ela está bem, e a gente fica com esse misto de alegria e de dor dentro de nós. É por aí, irmãos. Agora, é algo experimental, é algo que você precisa experimentar. Amor é algo que se experimenta. No versículo de número 16, João diz assim, observe aí, estamos já encerrando. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Observe essas duas coisas aí nesse versículo. Primeiro ele diz o seguinte, nisto conhecemos o amor. Que conhecimento é esse? Não é o conhecimento como se pensa aí, um conhecimento abstrato, que você apenas formula ele na sua mente, imagina como ele é, e você diz que tem conhecimento. Não é esse tipo de conhecimento. O que João está falando aí, o conhecimento que ele fala aí, é um conhecimento que diz respeito a experimentar aquilo de verdade. E João vai dizer o seguinte, você quer saber o que é amor? Entregue a sua vida pelo seu irmão. Na hora que você estiver comendo aquele prato gostoso, que você olhar para eles, que comida, aquela lasanha do domingo, né? Aquele cheiro que enche a nossa boca de água, né? Você olha assim e diz, não, hoje eu não vou comer ele. Hoje eu vou dar a minha irmãzinha fulana e tal, que está passando necessidade. O que é que vai acontecer com você quando você pegar esse prato e dar a ela? Você vai estar conhecendo o amor. Você vai saber o que é o amor. Todo o peso que é entregar algo que você tanto gostaria de estar comendo naquele momento, alguém que você quer abençoar. E você dá então aquele prato maravilhoso, aquela lasanha maravilhosa àquela pessoa, ela vai ficar feliz da vida, e você vai carregar dentro de si uma certa vontade, uma certa dor, porque o teu desejo não vai ser atendido mais. Se você conhecer o amor de verdade, quando você olhar nos olhos daquela pessoa brilhando, e dizendo para você, meu irmão, eu sou grato a Deus pela sua vida,
Eu sou grato porque foi Deus quem te enviou aqui. Você vai conhecer o que significa o amor. Aí eu pergunto a você, você conhece o amor? Você conhece de verdade o amor? Ou será que teu amor são de palavras, da boca para fora? Irmãos, João mostra como essa entrega, essa abnegação, ela deve acontecer. Aí no versículo 17, ele vai dizer assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo, primeira coisa que ele nos mostra aqui, que é uma entrega onde os nossos recursos são canalizados para as necessidades do outro. Amor, quer conhecer o amor, para testemunhar a vida eterna, para ser alguém distinto no mundo, diferente no mundo, use os teus recursos, use o que Deus tem te dado, para que você possa abençoar aqueles que precisam, para que você possa fazer com que aqueles que precisam tenham dias de alegria como você tem. Se você fizer isso, você vai estar entregando-se, você vai estar tirando algo de você, entregando a alguém. Agora deixa eu te dizer só uma observação aqui. Quando você chegar no final do mês, e vamos ser bem práticos, que você pagar todas as contas, não deixe para abençoar apenas com o resto, com a sobra, porque abençoar com a sobra vai ser uma bênção certamente, mas não vai te fazer conhecer o amor de verdade, porque o amor tem que ser custoso para você. Você não pode dar sacrifícios que não te custem nada, porque se forem sacrifícios que não vai custar a você, você não vai conhecer o amor de verdade, porque o amor é custoso. O amor é custoso. Jesus entregou a vida dele, irmãos, a vida dele, isso é custoso demais. Então, se você vai exercitar o amor com os recursos, tem que ser com os teus recursos, não fique esperando sobra não. Pega aquele recursozinho e diz assim: olha, eu sei que isso vai me fazer falta, mas eu vou dar a irmãzinha fulana de tal, que está precisando disso. Quando você fizer isso, você vai experimentar, você vai conhecer o amor. E conhecer o amor é como chupar uma laranja. Você já chupou uma laranja? E já tentou descrever a sensação, o sabor de uma laranja para outro alguém? Você consegue fazer isso? O que eu estou tentando fazer aqui é exatamente isso, é descrever para vocês o que significa amor. Mas vocês só vão conhecer o amor de verdade quando vocês estiverem prontos a dizer bem assim: agora chegou a hora de abrir mão, de sentir na pele a falta daquilo que eu tanto gostava. Pastor, mas isso é difícil, né? É lógico. Mas se você quer conhecer o amor de Deus, se quer testemunhar a vida eterna, está na hora de você começar a exercitar o amor como Ele, como Deus, não como eu, mas como Deus nos ensina. João ainda nos mostra que essa abnegação, esse exercício do amor, é uma entrega que acontece diante das necessidades alheias. Veja o versículo 17, na parte B ele diz assim: e vi a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração. Ou seja, vi seu irmão padecer necessidade. Como é que você diz que ama, vendo seu irmão padecer necessidade? Aí você diz: não, meu irmão, eu vou orar por você. Não, meu irmão, eu lhe amo, mas eu não posso lhe ajudar. Eu não posso tirar o meu prato que está lá recheado na mesa, dividir ele com você. Eu não posso fazer isso. Isso não é amor, irmãos. Então a gente tem que estar ligado nas necessidades dos nossos irmãos. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Irmãos, é dessa forma que o cristão permanece no amor de Deus. E eu tenho certeza que essa semana Deus vai lhe dar a oportunidade de fazer isso. Vai lhe dar a oportunidade de sentir na pele uma falta, para que o outro irmão seja abençoado. E se não tiver nenhum irmão padecendo necessidade, mas você vai encontrar alguém, Deus vai colocar. Deus vai colocar, não vai te faltar. Esses dias eu mandava no WhatsApp uma mensagem para uma pessoa, a pessoa disse para mim assim: pastor, essa mensagem era uma mensagem sobre o amor, e falava também sobre essa questão da entrega. Aí a pessoa olhou para mim e disse: pastor, no final eu coloquei uma pergunta: você já amou hoje? Aí a pessoa disse: pastor, ainda não. Aí eu respondi: não vai lhe faltar oportunidades.
olhe à sua volta, dê um 360, veja quem está à tua volta. Essa semana Deus vai te dar essa oportunidade, e eu espero que esse amor seja contagiante, que você possa chegar lá, amar e não querer parar mais de amar, e sentir a falta, mas ver a alegria do outro ter a sua necessidade satisfeita. E no próximo domingo você vai chegar para mim e dizer: pastor, essa semana eu conheci o que é amor, que eu não conhecia. Eu achava que amor era só dar quando me restasse alguma coisa, mas hoje eu senti que eu perdi mesmo algo dentro de mim, mas eu abençoei alguém. Eu perdi, mas ganhei, porque eu vivi o amor. Eu espero que a gente tenha um bocado de testemunho no próximo domingo. Você crê nisso? Eu vou estar orando nisso, né? Estar orando nesse sentido. Deus não vai deixar você, vai faltar oportunidades para você não. Estamos encerrando, irmãos. O amor ao próximo, ele precisa ser manifesto em ações e não só em palavras. Então, João termina dizendo o seguinte, versículo 18, ele diz assim, o texto que nós lemos e repetimos inicialmente, vamos repetir novamente? 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, irmãos, os filhos de Deus devem amar ao próximo realmente como Cristo amou, não só de palavras, como ele diz, não só de línguas, mas de fato e de verdade. Jesus é a palavra encarnada de Deus e nos deu prova disso, porque ele não amou apenas dizendo da eternidade que nos amava, se bem que se ele dissesse isso, ele nos amava mesmo, porque ele é Deus eterno, ele não falha, o que ele diz é verdade, mas ele nos ensinou que amou, descendo da sua glória, abrindo mão da sua glória, para estar aqui entre nós, como servo, e entregar a sua vida por nós. Que é isso, irmãos? Nos ensinando através de fato e de verdade. Devemos amar manifestando cuidado e atenção aos que precisam. Fique ligado, como diria o diácono Pedro, né? Fique com as suas antenas ligadas, né, irmão Zé Pedro? Fique com suas antenas ligadas essa semana, que Deus vai te dar a oportunidade para isso, para na próxima semana você estar mais maduro. Irmãos, manifeste o teu amor num abraço. Tem uma irmã, que ela inclusive está sem vir aqui na igreja, devido à questão de saúde, mas esses dias ela volta novamente. Uma vez ela chegou para mim e disse: pastor, eu gosto muito de tudo que acontece aqui, é muito maravilhoso, a gente vem para o culto, adora a Deus, mas tem um momento que eu me sinto muito bem, é quando eu saio da igreja e eu recebo seu abraço, porque eu passo a semana todinha e não tenho esse abraço. Eu passo a semana todinha desejando chegar no domingo aqui e no final do culto receber seu abraço, e eu sei que é verdade, e eu sei que ali é uma oportunidade que Deus está me dando de amar. Você já abraçou essa semana que passou? Quantas pessoas você abraçou? Fora seu cônjuge, né? Fora seus filhos, quantas pessoas você abraçou? Deus vai te dar a oportunidade de abraçar. Leve uma cesta básica a quem precisa, mas faça essa cesta básica não só no supermercado, vá na sua despensa e comece a tirar aquilo que você gosta muito. Sabe aquele biscoito, você gosta, rapaz, esse biscoito é o que eu mais gosto, tira dele, deixa essa semana sem ele. E agora não é para jogar no lixo não, pega ele, bota numa cestinha bem bonitinha, empacota, vai lá na casa do irmão e abençoa ele. Se vai fazer a cesta básica, deixa teu bolso sentir que essa semana você tirou da cesta básica de realmente daquilo que você precisava para abençoar seu irmão. Esteja presente no lazer dos teus filhos. Esteja presente, porque isso é um presente, viu, irmãos? Isso é um presente. Semana, Deus me inquietou muito com isso. A gente vive nesse corre-corre. Essa semana foi muito corrida, algumas coisas para resolver, e eu vinha dentro do carro com meu filho, e meu filho disse-me assim: papai, deixa eu dizer uma coisa. Eu digo: diga. Vamos soltar uma pipa? Eu disse: rapaz, pipa, meu Deus. Eu dizia: vai lá procurar o Alisson. Vai procurar. E eu dizia: meu Deus. Eu disse: não, Caleb, não dá não, agora não. Aí ele olhou para mim e disse-me assim: o senhor sabe que essa semana o senhor não soltou pipa nenhuma vez comigo? Irmãos, foi uma pancada. Bem.
Porque o tempo também, irmãos, é um presente. E a gente sabe que o tempo é algo custoso para nós, né? É algo custoso. Você poderia estar fazendo outras coisas, mas você decidiu abençoar alguém. Irmãos, dê ouvidos ao teu cônjuge. Dê ouvidos ao teu cônjuge. Senta em casa, chama ele, chama ela. Fala, meu amor, quero ouvir. Estou aqui para lhe ouvir. Se torna um terapeuta, um psicólogo do seu cônjuge. Converse com ele. Porque esse ouvido que você vai dar é uma manifestação também de amor. É uma manifestação de abnegação. É uma manifestação do amor real, não só de palavras e de língua. Concluindo minhas palavras, o verdadeiro conhecimento do Evangelho é uma experiência de amor com Cristo. Conhecer o Evangelho é a experiência de amor. Esse conhecimento nos leva a testemunhar do amor como filhos de Deus, a tornar conhecido ao mundo a essência de Deus, aquilo que Deus é, o amor por meio das nossas ações. Portanto, irmãos, que o amor de Cristo nos leve a ações concretas para com o nosso próximo. Assim o mundo perceberá a Deus através de nós. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Curve sua cabeça, ore comigo, em nome de Jesus.